7 horas 30 minutos, 7 horas 30 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9 horas da manhã com as principais notícias nacionais e internacionais do nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco em Porto Alegre, em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, obrigado Belo Horizonte, obrigado Brasília, obrigado Salvador, Fortaleza, obrigado outras praças que não estão na rede Band News FM de notícias, mas estão conosco também, nos acompanhando pela internet, acompanhando o noticiário nacional e internacional, os colunistas, os comentaristas. Muito obrigado, mande sua mensagem para cá, olha, o WhatsApp daqui você liga para 11, que é o prefixo de São Paulo. Muito obrigado por sua vigilância, por suas mensagens, por sua companhia. Minha gente, hoje, primeiro dia de uma nova era, né? Primeiro dia de um Brasil novo, né? Primeiro dia do Brasil que vai mudar, primeiro dia do Brasil paraíso, né? Primeiro dia do Brasil pós-inferno, primeiro dia do Brasil solução dos problemas, primeiro dia do Brasil consciente. Estamos vivendo, portanto, nesta segunda-feira, dia 27 de outubro de 2014, uma nova realidade. Sim, uma nova realidade. Até ontem vivíamos a expectativa de saber quem conduziria essa nova realidade. Decidida soberanamente essa escolha pelos eleitores brasileiros, ainda que numa votação apertada, apertada como poucas vezes vimos, talvez nunca tenhamos visto, que de uma campanha eleitoral cheia de emoções, de altos e baixos, de surpresas, de mortes, de tragédia, de drama, de ascendências repentinas, de quedas dramáticas e tudo mais, de chegadas pelo Photoshop, de escaramuças, de armadilhas, de tudo que vocês possam imaginar. Para quem gosta de folhetim, para quem gosta de filme de aventura, para quem gosta de filme de luta livre, golpe abaixo da cintura, teve de tudo. Teve de tudo. Tanto de tudo teve que o nível de interesse da população, na eleição, na disputa eleitoral foi inédito. Acho até, e disse aqui sexta-feira, comentei ontem com os participantes do Band Eleições e houve uma concordância geral, o que deixa esta campanha eleitoral com a intensidade com que foi cumprida, com que foi realizada, é a possibilidade de ter sedimentado, ou seja, garantido uma borra, um resíduo muito interessante de interesse político da população, ou de interesse da população pela política, especialmente mais jovens, os mais jovens e tudo mais. Essa campanha foi tão animada, foi tão agitada, foi tão vibrante, né? Com tudo que a gente possa falar mal, e teve muita coisa para a gente falar mal, com tudo que ela possa ter se distanciado dos temas centrais e tal, mas a coreografia, né, o jogo dos personagens, a troca de tiros, tudo que vocês possam, a entrada da internet no processo de uma forma que não se viu em 2010, né, as redes sociais, os grupos, a polarização, né, aquela brincadeira que está todo mundo dizendo que agora está todo mundo esperando pelo Natal para reconciliar com um amigo, com mãe, com irmão, com parente, com vizinho, com colega do clube e tal. Essa divisão que o país viveu e que se manifestou nas urnas, fez também com que a emoção do processo atraísse interesse, atraísse atenção como jamais se viu, Vamos ver se dessa atenção para o jogo eleitoral faz com que, tanto quanto tem um bom jogo de futebol, uma boa decisão de basquete, uma boa decisão de vôlei, de tênis, vejamos, o brasileiro não é um povo que se sinta atraído normalmente pelo tênis. Mas bota aí um campeonato para valer, com um brasileiro participando e tal, que você transforma o brasileiro em fã incondicional do tênis. Vejam só a projeção que até hoje tem a simpaticíssima figura do Guga. O que fez essa eleição? O que fez essa campanha? Produziu um jogo com uma taxa de emoção, de polarização, de torcida de lado a lado,
que nós nunca vimos, com ingredientes cenográficos, pictóricos, né, com níveis de produção que só a internet e suas redes sociais, sua loucura e tal, poderiam imprimir, e a tendência é que ela se expanda nesse sentido também. Então, a parte boa desse processo é ainda uma hipótese, mas é uma hipótese muito positiva, de que talvez tenhamos um povo que sai dessa eleição com um interesse aumentado pelo assunto chamado política. E um interesse aumentado com uma taxa de senso crítico elevada também, inédita no sentido assim da sua dimensão, né, e absolutamente promissora no nível, ou seja, um alto nível, ou um nível bastante elevado de interesse pela discussão política, e um volume de interesse também no nível e no volume muito grandes. Essa talvez seja o ganho real que essa eleição produziu. Por que isso? Porque uma sociedade politizada, uma sociedade atenta à política, não é necessariamente uma sociedade que faz o jogo dos políticos ou dos partidos. É uma sociedade que, em sendo politizada, fará com que os partidos, os políticos, façam o seu jogo mais do que tem feito até aqui, porque a rigor não fazem. Então, eu tenho uma esperança muito grande de que não apenas uma nova geração de brasileiros jovens, né, como toda a nossa sociedade, em função das emoções dessa campanha, tenha se aproximado de uma forma permanente, talvez, crescente, ao assunto da política. Precisamos fazer política como sociedade, precisamos viver política como sociedade, porque se não o fizermos, eles, como tem sido até aqui, o farão sozinhos. E aí farão como tem feito historicamente. Lembram quando a gente comenta que, se fosse na Argentina... se fosse no Chile, se fosse no Uruguai, se fosse na Espanha, se fosse na Europa, não seria assim. O povo, isso e aquilo. Por quê? São povos politizados. São povos que têm na política algo que está no seu cardápio cotidiano, e eles sabem o quanto é importante esta política ser gerida pela sociedade, ser ditada no seu ritmo e nos seus padrões pela sociedade. Dito isto, temos aí o grande ganho, na minha opinião, potencial desta campanha. Registre-se novamente o vigor da democracia brasileira, uma democracia que suporta uma eleição com absoluta tranquilidade. Pode-se dizer que quebrou um pau aqui, outro ali, que alguém passou a mão onde não devia colar e tal, mas a eleição de ontem foi uma grande reafirmação da democracia brasileira. Só quem não sabe o que foi viver neste país sem esta democracia não dá a isto a importância que tem que dar, mas é preciso dar. E é preciso dizer também que é um processo eleitoral que, coerentemente com uma democracia avançada, nos seus fundamentos, liberdade de organização, convivência dos opostos, etc., tolerância obrigatória às divergências e tudo mais, pluralidade, além disso é uma eleição muito bem organizada do ponto de vista operacional. O resultado da eleição de ontem foi divulgado 2 minutos depois, 3 minutos depois de encerrada a apuração no Acre, ou como queiram, 1h20 depois de encerrada a apuração em todo o país, exceto no Acre. É um dado impressionante, considerando a dimensão continental do Brasil e a quantidade de eleitores atuando. 140 e tantos milhões de eleitores é o número oficial. A realidade é menor, muita gente já morreu, não deram baixa e tal, mas mesmo assim temos aí algo como mais de 130 milhões de eleitores apertando um botãozinho naquela urna eletrônica que, de resto, vai para todos os rincões do país. Não tem voto de papel mais no país. Isso é incrível e é algo do que devemos nos orgulhar. Para encerrar, minha gente, eu só quero dizer o seguinte: sua vida mudou? Não. Sua vida vai mudar? Também não. Fique atento para o seguinte: quando eu disse que hoje começa o primeiro dia de um novo Brasil, Brasil paraíso, o Brasil diferente, o Brasil mudado, é porque ambos candidatos, Dilma e Aécio, só falaram em mudança a campanha inteira. Falaram em corrupção de um lado, coxinha de outro, playboy de outro, não sei o que, radical, petralha, tirando aquela baboseira. Qual foi a palavra de ordem da campanha eleitoral? A Dilma, um novo governo,
né? E o Aécio mudar o que está aí. Inclusive no discurso depois da eleição, né? Exatamente. Então a Dilma... Pós-campanha. Então é o seguinte, os dois passaram essa campanha eleitoral inteira enchendo o saco da gente com um assunto que de fato tem coerência com o que as ruas e a sociedade brasileira, as ruas no ano passado e a sociedade brasileira permanentemente querem, que é a mudança. Então, se eles passaram a campanha inteira lutando com unhas e dentes para ganhar, para fazer algo que prometeram que iam fazer, o Brasil hoje tem que começar a ser outro, hoje. E aí eu queria chamar a atenção para duas coisas, rapidamente. A primeira é a seguinte, o consenso dentre eles, e também há um forte consenso na sociedade, é que tem que haver uma reforma política já. E a presidente Dilma dará uma boa indicação se está levando a sério o que prometeu do ponto de vista de mudança, se começar hoje. Porque não tem nem que esperar o ano virar. Ah não, mas quando virar o ano vem novos deputados, então a base de negociação é outra e tal, papapi, papapá. 101 deputados dos 513 não se reelegeram. 101. Então nós temos 412 deputados em 513, que são os mesmos que lá estão hoje e que continuarão na próxima legislatura. É uma base mais do que suficiente, perene, para começar o processo de mudança já. O presidente Dilma tem que chegar hoje no Palácio Planalto, elaborar o projeto de reforma política imaginado pelo governo, e vou chegar nos outros já em 1 minuto, e mandar hoje para o Congresso Nacional, amanhã para o Congresso Nacional. Ah, mas tem 101 que não se elegeram. Ótimo, esses aí então vão querer fazer um papel bonito para se despedir da vida política, do mandato, que vai ser uma massa de manobra mais maleável a bons acordos, a bons propósitos, desprovidos de interesses imediatos, ou talvez com alguns que não sejam tão caros quanto os habituais. Então, presidente Dilma, era para valer aquela conversa de até ontem? É para valer aquela conversa do seu discurso, como teríamos que perguntar para o Aécio se fosse ele, é para valer, então mande o projeto de reforma política hoje. Aproveita, presidente, manda também o projeto de reforma tributária. Manda aí uns 2 ou 3 projetos desses que durante a campanha inteira a senhora e o Aécio disseram que iam mandar para mudar o Brasil. Mudança não foi o que a senhora disse que ia fazer? Então não vem com esse papo de esperar até janeiro, não. Hoje dá uma descansada, ok, arruma um pouco a casa, a gaveta, joga aquele lixo, propaganda eleitoral que ficou nas gavetas, dá uma geral lá no gabinete, passa o dia recebendo cumprimentos internacionais, daqui a pouco o Obama tá ligando e tal, hello Obama, acabou essa bobajada. Depois do almoço ou amanhã, presidente, prova, porque agora que é a hora de provar. Chegou para mudar mesmo, foi a senhora que disse que ia mudar. A gente tá torcendo, parabéns pela vitória. Vamos em frente.